este é um programa da VVC TV. Lembrando para você que está nos vendo pela primeira vez que a VVC é uma iniciativa do Instituto Península focada no desenvolvimento integral dos professores, sobretudo dos professores da escola pública, por meio de 4 percursos de aprendizagem, que privilegia o corpo, as emoções, propósito e a dimensão cognitiva, a mente. Nós também da VVC, lá na plataforma, somos também uma comunidade virtual, onde você pode trocar ideias e experiências com professores de todo o Brasil. Hoje, para falar sobre as emoções, nós temos uma das maiores especialistas em habilidades e competências socioemocionais do Brasil, a Letícia Lali. Eu vou já passar para ela se apresentar, mas antes eu quero dar 2 recados para você. O primeiro é que se você quiser acessar a nossa plataforma, o endereço é www.vvc.org.br. O segundo é que você vai ver agora, antes da Letícia se apresentar, você vai ver um teaser, um filme que nós preparamos especialmente para você conhecer o nosso percurso Emoções lá na plataforma. Então fica de olho e percebe como tá bonito. Você já pensou em como as emoções te afetam, tanto na vida pessoal como na vida profissional? Você gostaria de entender melhor como as emoções interferem na sua relação com os seus alunos e aí aprender a intencionalmente interferir nesses estados emocionais? Nesse percurso, você vai encontrar uma série de vídeos, textos, exercícios, testes, dicas para trabalhar as emoções, as suas e as dos seus alunos. Se conecte com esse nível diferente de energia. Relaxe por um breve momento. Espera-se que o professor saiba responder tudo. Não precisa ter todas as respostas no momento. A gente pode ir construindo essa resposta. Se você quer confiança, você não cobra confiança, você oferece confiança, né? Então você confia primeiro e aí depois a confiança vem. Agora eu vou passar para ela se apresentar, a Letícia Lali. Letícia, fala para quem está nos assistindo qual foi o teu percurso da educação. Eu sou pedagoga, sou especialista em currículo e desenvolvimento curricular com foco em desenvolvimento de competências socioemocionais. Já fiz isso de várias maneiras, já trabalhei na rede pública, já trabalhei na rede particular, sou dona de escola e apaixonada pelo trabalho de competências socioemocionais, né? E Lê, eu quero começar contigo fazendo uma pergunta que sempre me ocorre quando eu ouço falar de emoções e sentimentos, que muita gente confunde emoções e sentimentos, não sabe qual é a diferenciação, então vai ser um passo a passo que qual é a diferença entre emoções e sentimentos e como que essa diferença talvez possa nos ajudar a entender a diferença, até saber como que a gente lida com um e com o outro. As ferramentas que a gente tem para lidar com emoções e sentimentos, como você trouxe um pouquinho no VVC, a gente tem o nosso corpo, mas quando a gente usa a nossa mente, é uma das maneiras que a gente regula as emoções, a gente precisa entender do que a gente está falando. E sim, tem uma diferença entre emoções e sentimentos. A gente fala que as emoções a gente sente no corpo. Então, por exemplo, se eu pedisse para você ou para qualquer um que está em casa para pensar num momento que a pessoa ficou com muita raiva, né? Um momento assim que você lembra na sua vida que te deixa com muita raiva. E eu pedisse para você, João, me mostra a raiva. O João vai fazer, João não vai fazer, mas eu faço. Eu vou fazer assim, né? Você vê que o meu dentinho tá cerrado, meu nariz tá franzido, minha mão, eu até esquento. Ou quando eu falo que eu tô muito feliz, eu falo, que legal! Assim, o meu corpo abre, minha expressão abre, eu levanto minha voz, aumenta. Essa neurofisiologia das emoções, elas têm a ver com a função das emoções do nosso corpo. As emoções nada mais são do que informações. Elas não são boas, elas não são ruins, né? Às vezes a gente fala, ai, a tristeza é uma emoção ruim. Não, elas são informações. Informações, a característica dessas emoções básicas e primárias é que elas são informações que o nosso cérebro traz, que a gente recebe pelo nosso corpo. Então, às vezes a gente tem medo, você nem sabe por quê, não é necessariamente cognitivo, mas a gente percebe, você fica assim, com medo. Vamos repetir rapidamente quais são as 5, Lê? Alegria, tristeza, e aí a gente às vezes fala que uma é boa, outra é ruim, mas não. Nojo, medo e raiva.
Então, imagina essas 5 emoções, e aí tem algumas outras que às vezes, dependendo do pesquisador, eles trazem, mas se a gente entender que essas são emoções que são divididas entre todos nós, em qualquer parte que você esteja do Brasil ou até do mundo, porque elas têm a ver com o funcionamento dos seres humanos, a gente começa a ver que tem alguma coisa que funciona, imagina, funciona para todo mundo? Será que isso, então, também não devia fazer parte do que a gente estuda na educação? Às vezes se eu falar para você agora, diferente dessas emoções, sobre os seus sentimentos, então eu vou falar para você, João, me demonstra que você está frustrado. Aí você vai fazer, né? Tem uma expressão. Mas imagina que a gente estivesse numa reunião e eu não pudesse te demonstrar que eu estou frustrado, mas eu estou sentindo. Eu podia estar aqui assim, falando para você, mas eu estou morrendo de frustração. Por quê? Porque os sentimentos, eles são elaborações dentro dessas nossas emoções básicas. Ou seja, uma vez que a gente sente, o nosso corpo traz essa informação, a gente pensa sobre o que elas são. A gente tem outras maneiras de explicar. Quando a gente, né, a emoção, né, a tristeza, ela é uma, a gente sente, eu vou falar com você mais assim, mais quietinho, com a cabeça baixa, mas tem vários sentimentos que podem ser elaborados que partem daí. E é nesse processo, então, da gente sentir, dessa neurofisiologia das emoções, e depois disso virar um sentimento, que depois a gente começa a ter os nossos pensamentos, que são, toda vez que a gente tem esse sentimento, a gente pensa nisso. E isso continua e repetidamente, conforme a gente vai sendo criado, a nossa cultura, nossas experiências de vida, passam a fazer parte do nosso arcabouço, das nossas referências, de como a gente reage, de como a gente responde ao mundo, e aí viram as nossas crenças, nossos comportamentos e nossas ações. Acho que vale muito a pena, quando você traz essa pergunta, a importância de entender a diferença de emoções e sentimentos, é que o que a gente precisa fazer para lidar com emoções fortes, dessas emoções básicas, tem algumas características. E para os sentimentos, emoções, a gente trabalha de outra maneira. Pensando em emoções, vale lembrar de 2 coisas. São informações, então as informações, né, elas não são más, elas não são ruins. E a outra é uma característica super importante, elas têm uma duração. Então, a emoção forte, quando você acha assim que a tristeza que vai acabar o mundo, aquela raiva que você quer comer alguma coisa, que você vira um dragão, ou aquela alegria que você não aguenta e você começa a gritar, essas informações, elas têm uma duração de mais ou menos 90 segundos. É como se fosse um paviozinho. Toda vez que ele é disparado, ele queima. Por que isso é importante? Porque você não tem como controlar essas emoções. Elas são informações que fizeram com que os seres humanos chegaram até aqui hoje. Elas são informações de sobrevivência, são informações que ajudam a construir relacionamento, que protegem a gente, inclusive. E a gente não tem como evitar elas. Você não tem como evitar, de repente, que você tenha um medo. Mas você tem como, sabendo que são coisas que duram pouco e que depois você pode construir pensamentos e você pode ter uma ajuda do seu cognitivo, das suas funções executivas para resolver, você consegue, por exemplo, quando você está com muita raiva, se acalmar. Respira 10 vezes. Quando a gente fala para os nossos alunos, a gente fala, respira, porque a respiração ajuda a gente a justamente ir acalmando essas emoções muito intensas. Então, isso é uma coisa super importante, saber que a gente não evita essas emoções, que elas têm essa duração e que quando a gente acolhe elas e entende assim, eu vejo que você está com muita raiva, essa informação não tem porquê mais aparecer, então ela se extingue. Então, quantas vezes eu não vi a minha filha muito brava, muito brava comigo, e a hora que eu chego e acolho e falo, Ana, eu tô vendo que você tá brava, você vê que ela desarma, e aí continua a frustração e a decepção e todos os sentimentos que tem ali, mas aquela raiva dela, ela se extingue. Então, acho que vale super a pena, né? Quando você me faz a pergunta, acho que eu falei demais, mas tudo bem. Tá incrível. Que emoções e sentimentos, eles têm uma diferença sim. A gente precisa saber a diferença deles enquanto a gente fala de
5, 6, 7 emoções primárias, você pode falar de 4.000 sentimentos que a gente consegue nomear. Então, tem um psicólogo americano, o nome dele é Dan Siegel. Ele fez um desenho, e aí o modelo não é meu, mas eu mostro porque acho que vale a pena. Ele fala assim, faz assim com a sua mão. Então, você tem um dedinho aqui, você tem essa cobertura. O que ele fala? Ele fala, isso aqui é um desenho do seu cérebro. E dentro do seu cérebro, as suas emoções, elas estão aqui, lá dentro, na parte do seu cérebro mais antiga. Porque elas estão lá, são essas emoções que ajudaram a gente a evoluir, inclusive, como seres humanos. Toda essa parte aqui de cima, que cuida dessa tampinha aqui, são as nossas funções executivas, é o nosso córtex pré-frontal. Tudo aquilo que a gente usa para tomar decisão é o nosso córtex pré-frontal que toma conta. Certo. O que acontece quando você aprende a identificar, a acolher essas emoções, é que você garante que o seu córtex está funcionando. Por exemplo, imagina que eu estou com muita raiva. É como se essa tampinha levantasse. E aí as suas emoções ficam à flor da pele. Se você não acolhe, é um pavio que vai consumindo. Você vai ficando cada vez... Você continua num ciclo de raiva. Mas para você tomar qualquer decisão que tenha a ver com empatia, que tenha a ver com nossos relacionamentos, com a sua capacidade de tomar boas decisões, você precisa dessa parte do seu cérebro. Então, quando você identifica, acolhe e fala, tô vendo, e respira fundo, é como se você baixasse essa tampinha e não é que você deixa de sentir, mas você passa a ser capaz de tomar decisões melhores. E quando a gente está falando de emoções, a gente não quer que você não tenha emoções. A gente precisa das emoções, elas são as informações, elas são as coisas que fazem com que a gente seja rico, com que a gente tenha vida, com que a gente dê as cores de cada um de nós. Mas a verdade é que para a gente poder tomar boas decisões, a gente precisa das nossas funções executivas, das nossas competências socioemocionais. Então, essa também é um dos motivos pelos quais é tão importante a gente começar a discutir competências socioemocionais. São elas que ajudam a gente aqui, de novo, a gerir melhor todas essas emoções que a gente tem. A gente encerra aqui o nosso primeiro bloco. A gente volta já já com o nosso segundo bloco e mais emoções e mais sentimentos. Até já. Letícia, você foi uma das pioneiras no Brasil a tratar sobre habilidades e competências socioemocionais. Queria saber a que você atribui, de repente, todo esse interesse nos últimos 10 anos, nesse contexto de educação, sobre emoções, sentimentos, autoconhecimento. Quando eu penso na minha perspectiva como aluno, eu não vi nada sobre isso na minha educação básica, na minha faculdade. A que você atribui esse boom de socioemocional e dessa importância nesse contexto da educação? A gente sempre trabalhou com seres humanos, portanto, a gente sempre trabalhou com emoções. A escola sempre foi um espaço, você pode perguntar para qualquer professor, a importância de você acolher o indivíduo, de você contextualizar. O que vem acontecendo nos últimos anos é que as pesquisas sobre educação, elas ganharam contribuições da neurociência, ganharam contribuições da psicologia, ganharam contribuições até da economia. E nos últimos 40 anos, a gente vê desde 1990, a gente vem falando da importância da gente olhar para a aprendizagem que acontece no indivíduo. E o que as pesquisas começaram a mostrar é que, assim, quando você olha para a aprendizagem, ela acontece no indivíduo, você precisa olhar para como o cérebro da criança funciona, como o cérebro do adolescente funciona. E não dá para a gente falar de cérebro, de aprendizagem, se a gente não voltar para o nosso modelinho e lembrar a importância das emoções em tudo isso. Qualquer transformação e mudança de padrão demora bastante. Então, apesar da gente já ter pesquisas há muito tempo, a gente tem modelos muito inovadores que vêm trabalhando com uma educação que é centrada no estudante, a gente foi ganhando cada vez mais contribuições nesse novo campo que ficou conhecido como competências socioemocionais. Então, eu acho que tem uma coisa assim, da gente estar no lugar certo na hora certa, Eu acho o máximo que eu trabalho com educação nos tempos de hoje, onde a gente tem muita ciência, onde a gente tem disponibilidade, onde a gente tem a possibilidade de falar da educação de um lugar que o indivíduo realmente consegue estar no centro e que as emoções, por isso, precisam do seu lugar. Eu fui para os Estados Unidos e fui estudar, fui morar lá e fui trabalhar com competências socioemocionais. Quando eu voltei para o Brasil,
Eu lembro que eu conversava, às vezes, com algumas escolas e as pessoas falavam assim, imagina, essa coisa de competências socioemocionais não existem. Aqui a gente trabalha com educação moral, mas a gente está falando da mesma coisa. Competências socioemocionais fazem parte do indivíduo, mas isso faz parte da escola. Toda escola já trabalha isso. Todo professor que é um bom exemplo trabalha isso. Toda escola que olha para os seus valores, para as suas expectativas. A nossa base nacional, mesmo os nossos PCNs já falavam da importância de você trabalhar o indivíduo como um todo. E hoje em dia, como esse campo de educação socioemocional se organizou, a gente começa a ouvir falar mais. Uma plataforma, por exemplo, como a Vivecer, são coisas essenciais. Autocuidado, você entender como você está se sentindo para poder aprender, para acolher. Isso a gente já sabe que faz muita diferença. O que hoje em dia a gente tem é muita pesquisa que vira e fala, se você não fizer isso, você não vai conseguir aprender. E essa diferença é uma diferença muito grande. A gente sabe que o nosso cérebro precisa estar em um lugar seguro, acolhido, precisa se conhecer, que a gente precisa conseguir gerir nossas emoções para poder aprender, para que essa aprendizagem realmente seja duradoura, permaneça e fique conosco, seja a gente adulto, criança, adolescente, de qualquer lugar do mundo. Quando eu era menor, eu fui uma aluna e eu era uma aluna que tinha notas ótimas, eu era sempre a aluna das boas notas. E quando eu estava no primeiro colegial, minha mãe faleceu. Eu comecei a ir mal na escola. Eu lembro que uma vez eu joguei, não pode contar para ninguém, mas uma vez eu joguei meu livro de física do 15º andar. Falei assim, gente, eu perdi minha mãe e perdi meu lugar. Passei a ser burra, porque todas as minhas notas do boletim agora, em vez de mostrarem A, B, vou mostrar C e D. Será que isso aconteceu comigo mesmo? E acho que essa pulga atrás na orelha de como o colorido das nossas emoções afetam tudo na nossa vida, afetam o nosso sistema imunológico, afetam a nossa capacidade de se relacionar, afetam a nossa capacidade de sonhar com o futuro, de passar pelas adversidades. Como isso foi uma coisa tão significativa e tão importante, que eu falava, como é que na vida a gente não tem isso, não faz parte da nossa escola, não faz parte... E não é porque na vida todo mundo vai perder um pai ou uma mãe, ou vai passar por situações difíceis, mas é porque existem ferramentas, existem maneiras. Eu tive sorte de ter pessoas ao meu lado, de ter inclusive professores que puderam me orientar, que muitas vezes vinham com a história deles e me acompanhavam, mas falava, gente, isso é tão óbvio. Como é que isso daqui não está no nosso dia a dia? E foi estudando competências socioemocionais que eu encontrei algumas dessas respostas. E é muito legal ver como no Brasil, hoje a gente já está discutindo esse trabalho de competências socioemocionais de um lugar muito mais maduro. A qualidade das discussões, elas são reais, não é mais, vamos embasar isso no que tem de ciência, no que tem de boas experiências, na prática, que os professores trazem da sala de aula, mas, de novo, é uma maturidade. E eu acho que sempre esteve aí. Muitas vezes os professores falam, mas eu sempre trabalhei socioemocional, agora querem que eu trabalhe. Eu falo assim, continua trabalhando. É só a gente perceber que elas estão aí, e uma vez que a gente percebe os nossos superpoderes, fica mais fácil a gente conseguir trabalhar com eles e também controlar as nossas próprias emoções. E tem um aspecto que eu acho muito interessante no teu percurso, Letícia, que antes de você fundar, por exemplo, a Caminho School, lá atrás você já tinha buscado tangibilizar isso que você fala, que era quando você foi lá e foi uma das criadoras, idealizadoras da After School e de uma escola que era voltada também para essa abordagem, né? Vou falar, João, acho que os últimos 10 anos estão marcados na minha trajetória como sucessivas tentativas e abordagens diferentes sobre esse mesmo problema. Como que a gente traz esse estudo de competências socioemocionais para o centro, como a gente prepara professores. Então, nos últimos 10 anos eu coordeno um curso de pós-graduação de formação de educadores para
para trabalhar essas competências socioemocionais. Eu montei uma escola experimental justamente para testar como que a gente construía experiências de aprendizagem na prática. Com um currículo incrível, né? Um currículo incrível. Eu montei um programa socioemocional que hoje está em vários lugares do Brasil, mas um programa... Para todo o estado de São Paulo. Para todo o estado da rede pública. Rede pública, sim. De como a gente trabalha, né, com um pedaço que é a instrução direta de competências socioemocionais. Eu trabalhei com construção, né, de currículo mesmo, então olhando para as competências gerais da base, participei bastante dos movimentos de discussão sobre as nossas competências gerais, mas como a gente traz isso para o Brasil inteiro. E agora estou na caminho também tentando descobrir como que a gente faz isso, inclusive com os alunos mais velhos, né? Muitas vezes a gente, o Fundamental 1, o Fundamental 2, como que a gente incorpora tudo isso junto. E de novo, acho que a educação não tem problemas, ela tem padrões. E a gente não transforma padrões com uma tecla, de repente. A gente transforma os sistemas mexendo nele todo ao mesmo tempo. Você nunca sabe qual que vai ser a areia, o grão de areia que vai fazer derrubar aquele castelo ou que vai fazer as coisas mudar. Então, quando a gente acredita e a gente vê a importância desses novos conceitos, a gente tem que tentar várias vezes, né? Eu falo para os professores que começam a trabalhar com competências socioemocionais, eles falam, não, mas não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar. Eu falo, essa é a beleza de poder fazer uma aposta em coisas que você acredita, né? A gente não... Ser no século XXI é ter responsabilidade e não ter o controle. O mundo, ele é incerto. A gente pode sempre, de um lugar seguro, com as nossas referências, fazer apostas. A aposta de trabalhar com competências socioemocionais, as nossas, como professores, como gestores, porque os gestores precisam criar esse espaço na escola, como alunos, como construtores de currículo, ela, para mim, ela é uma aposta certeira. Tem muita pesquisa por trás, tem muitas boas práticas. Eu não vou ver agora, né? Minha aposta não é que amanhã todo mundo, de repente, consegue ter uma ótima gestão, até porque é a vida. Eu posso estar super equilibrada agora, aqui, falando com vocês, e amanhã eu levei um pisão de pé e eu estou super nervosa e eu vou dar a resposta toda torta. O John Dewey falava que a educação não é a preparação para a vida, ela é o próprio viver. E eu acho que quando a gente fala isso, a gente está falando das competências socioemocionais. Trabalhar a competência socioemocional não é uma receita que você ganha um prêmio e uma vez e resolveu. É o próprio processo de existir como ser humano, de se relacionar, de construir visões de futuro. E a gente faz isso sem necessariamente ter que ver todos os resultados, né? Eu lembro que essa era uma das coisas, a gente fala, mas como é que eu vou comprovar que eu estou trabalhando competências socioemocionais? A gente tem maneiras de trazer isso para a educação com intencionalidade e a gente também tem como ver. Acho que olhar e sentir como a qualidade das suas relações melhora, como você se sente melhor com você mesmo, já são bons presentes. Então, como é que a gente decide entrar num movimento? E às vezes você tem que entrar, você tem que acreditar que pode vir alguma coisa dali e como isso pode afetar a vida dos outros. Uau, muito bem, Letícia. Enquanto eu te ouvi aqui, eu fiquei pensando, que eu acho que a gente até já conversou sobre isso, que não tem cura para a nossa condição humana. Não, a gente e quando é você dá o humano. exemplo de que eu posso estar aqui conversando e daqui a uma semana eu posso ter levado um pisão da vida, que é a beleza da nossa humanidade, né? Claro, e são as nossas informações. As nossas informações, que é a beleza que nos diferencia, inclusive, de todos os outros seres vivos, né? Essa consciência de si. É isso, e é o que permite os seres humanos serem verdadeiros poemas. Oh, que estão sempre se reorganizando. Eu até tenho uma imagem que eu fiquei brincando, que é a imagem do caleidoscópio. Eu fiz um com os meus filhos, e aí eu estava fazendo, eu falei assim, isso daqui é que nem trabalhar com competências socioemocionais. Porque você tem ali, né, 3, 4
6 pedrinhas que você coloca dentro, você coloca todos aqueles espelhos e fractais e de repente a cena ali é outra. Conforme você vai mudando, ela vai mudando. Nunca cai exatamente a pedra do jeito que você quer, mas viver é isso. A gente tem ferramentas que ajudam a gente a conduzir essa vida de uma maneira mais saudável. Mas não tem cura, né? Não tem cura. E essa é a beleza, né? Essa é a beleza. Essa beleza. Vocês viram só o que nós trazemos aqui para vocês, sempre com compromisso de trazer os melhores profissionais, os mais atualizados e que, além de tudo isso, que falam de educação desse lugar com vida, com afetividade e de um lugar integral. Finaliza aqui o nosso segundo bloco, a gente já volta para o nosso bloco final, não sai daí. Letícia, eu aprendi uma coisa na pós-graduação que você coordena lá no Instituto Singularidades, em formação integral, olhando para habilidades e competências socioemocionais e que eu trago até hoje comigo, que é você não é responsável pelo que você sente, mas você é responsável pelo que você faz com o que você sente. Eu aprendi isso como aluno da pós em 2016. E é fazendo essa introdução que eu te pergunto, é possível fazer autorregulação, a regulação das emoções? Super importante. De novo, você não consegue evitar de sentir as emoções. Elas são as informações que mantiveram a humanidade viva. Então, você não vai... às vezes você sente raiva, aquilo ali tem a ver com um sentimento de defesa e de impulso. E tem uma função a raiva. E tem né? uma função a raiva. Então, você não consegue evitar isso. De novo, tem a ver... né, o estudo do Paul Ekman, ele fala que 85% das pessoas têm exatamente as mesmas reações. E é por isso que ele começou a estudar, inclusive, emoções como emoções básicas. Mas a verdade é que, de novo, né, se a gente pensa que a gente tem uma emoção forte e aí toda a nossa razão some, a gente pode sim fazer uma gestão do que acontece com essas emoções. Então, quando, por exemplo, a gente trabalha o nosso controle inibitório, é o nome formal, mas nada mais é do que você falar com você mesmo e fazer um processo para se acalmar, você está começando a trabalhar com essas emoções. Então, eu estou com muita raiva do meu irmão mais novo e eu quero empurrar ele na parede e aí eu começo a pensar... Não, mas se eu empurrar ele na parede, ele vai se machucar e nisso a gente vai vendo que a emoção da raiva vai diminuindo e a gente começa a pensar. Esse processo, a gente não nasce com ele, o processo de regulação das nossas emoções. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar essas emoções quando elas aparecem. Por isso que quando a gente trabalha com crianças pequenas, esse passo do letramento emocional, de você ajudar a criança a identificar no rosto, no outro, nele mesmo, aquilo que está acontecendo é muito importante. E depois você começa a usar todas as outras funções que permitem que você não, por exemplo, saia empurrando todos os coleguinhas, ou xingando alguém, ou dando um beijo na boca de todo mundo que você acha bonito na rua. Esse processo você vai amadurecendo, todo mundo desenvolve isso ao longo da vida. A gente vai desenvolver isso baseado na nossa cultura, nas nossas experiências. Então, criança, por exemplo, que está em vulnerabilidade, que não aprendeu nunca a confiar num adulto, talvez seja uma criança que as reações dela, quando ela está em situação de perigo, já sejam diferentes do que uma criança que está num ambiente seguro. A importância da gente ir regulando, e aí por isso, né, principalmente quando a gente é adulto, essa expressão de a gente não consegue, a gente não é responsável por sentir essas emoções, mas o que a gente faz com elas é o processo de você realmente acolher dentro de você mesmo aquilo que está acontecendo, nomear e pensar qual que é a estratégia e qual que é o melhor passo, né? Qual que é a melhor resolução de problemas. A gente fala, é nesse momento que quando você trabalha empatia, por exemplo, ela passa a ser essencial. Por exemplo, vou até fazer uma narração. Então, eu fiquei com muita raiva porque caiu alguma coisa e quebrou e eu fiquei frustrada e eu fiquei com muita raiva. A minha vontade é pegar a mesa e quebrar a mesa e continuar xingando e brigar com todo mundo, e isso vai ser um desastre, e aí você está aqui do meu lado. O primeiro passo é eu respirar fundo e falar assim, nossa, eu estou com muita raiva.
O segundo é olhar, inclusive, para as pessoas à minha volta e entender que, assim, o que o João está vendo, né? O que é que está acontecendo aqui? Será que ele derrubou isso de propósito? Será que eu derrubei de propósito? Né? Ver com empatia e compaixão aquilo, né, que está acontecendo. E depois pensar qual que é a minha estratégia. Eu posso ter uma estratégia de resolução de problemas, eu posso ter uma estratégia de me acalmar com uma atenção plena, por exemplo. Eu posso descobrir que quando eu estou muito nervoso eu tenho que sair de perto. Então, você começa a ter consciência sobre tudo aquilo que está acontecendo e aí ir ajudando as suas funções executivas a tomarem melhores decisões. Isso é gestão das emoções. E a gente aprende isso ao longo da vida. Às vezes é a sua mãe, a sua avó, alguém que chega em casa e te fala, filho, não faz isso. Às vezes é experiência de vida, às vezes que você tem uma reação muito ruim, você fala, o seu amigo briga com você, você fala, nunca mais quero ter isso. E aí você começa a pensar como fazer. Mas a verdade é que a gente tem também práticas, que aí vem das pesquisas, da psicologia, dos campos de desenvolvimento humano, da própria Vivecer, que tem um monte de ferramenta para todo mundo conhecer, de como gerir essas emoções. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma emoção muito forte, e de novo, como você falou, esse lugar de como a gente lida com isso, ele não é fácil. Brecar um movimento de raiva, ou brecar um movimento de medo, né, é difícil. E ele exige muito da gente, mas é aquilo que está sob nosso poder, né? Essa competência socioemocional é o nosso superpoder. É como a gente consegue potencializar tudo que a gente tem e a gente usar essas informações, de novo, essas emoções, como informações para a nossa potência, e não simplesmente deixar elas soltas, porque às vezes a reação pode ser uma marreta tentando tirar um prego. Você me falou, você já entrou nas dicas, eu achei isso ótimo, então já contemplou mesmo até a questão das dicas, de por onde começar. E aí, por isso, então, que eu vou voltar numa fala que tu fez aí, que me toca e me interessa, que é quando você fala assim, você sente raiva, como você legitima esse processo, porque culturalmente ninguém gosta de dizer que está com raiva ou que está com medo, que são as duas emoções que normalmente se coloca no lugar do negativo, ou nojo. A gente só gostaria... E a tristeza, na verdade, só se conecta com a alegria. Então, 4 das 5 principais emoções passa por esse lugar que não é bonito, não é legal dividir isso. Tem um aspecto desse, né, Lê, de vergonha das emoções, né? Tem, João. E eu acho que isso tem a ver com a história da humanidade. Por um grande tempo, a gente tentou falar, olha... Emoções são coisas irracionais e o irracional é ruim, o irracional é mais próximo do animal. Eu acho que tem um momento que é o acolhimento da nossa humanidade, né? Esse fim do século XX, esse começo do século XXI, se a gente fosse falar o grande mote, é esse. É entender que a gente não é razão e depois emoção. A gente é emoção e depois a gente teve toda uma evolução e a razão ela vem em função de ajudar toda essa humanidade. A nossa cognição está a serviço das emoções. Basta você tentar fazer uma prova no dia que o seu cachorro morreu. Pensa se você vai estar lembrando de tudo ou fazendo tudo. O esforço do seu cérebro ele está ali todo voltado para aquele sentimento de tristeza e para esse acolhimento. Ou quando a gente... tem medo, né? A gente vê a ansiedade que hoje é a coisa que a gente fala, né? Que assola todo mundo e acho que a gente só vai ver mais da ansiedade. A ansiedade é uma derivada desse medo, de um medo que não é acolhido. Às vezes a gente sente medo de não ser aceito, sente medo de faltar, sente medo de danos de saúde física mesmo. E quando a gente não acolhe, a gente na hora vira e fala assim, ai, que bobagem, não tenho medo disso, para que eu tenho medo disso? A gente vai construindo outros sentimentos. Aí, de repente, você vê que você não quer mais chegar perto, por exemplo, daqueles cachorros. Você não quer mais chegar perto daquela pessoa. Você não quer mais... Você começa a falar assim, eu não quero entrar em situação de conflito, eu não quero ir me apresentar. E isso...
né, a gente vai olhando, depois a gente vai dando esse nome de ansiedade para as próprias crianças. Quantas crianças estão sofrendo com ansiedade hoje? Tem a ver com esse lugar de não ter acolhido essa informação importante do medo. E é exatamente isso. A gente foi vendo que a humanidade esquecendo ou colocando que a nossa razão que dá ordem na nossa emoção, a gente foi abrindo espaço para patologias, para grandes coisas que foram sendo construídas em cima de emoções que bastaria a gente ter desde pequeno aprendido a acolher elas, que talvez os nossos processos não ficassem tão complexos. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que quando a gente tem medo, você conseguir conversar com alguém, você conseguir explicar, você conseguir desmembrar esse medo, vai ajudar você. Então, não é o contrário, não é alguém virar e falar assim, ai menina, que besteira essa de ter medo, por que você tem medo disso? Não tem nada, maior, que é uma coisa que a gente ouviu e a gente cresceu, ou então falar, esse menino não presta atenção em nada, né? O cérebro dele está prestando atenção em alguma coisa, o que será que é? É só uma visão, uma perspectiva que por muito tempo a educação se recusou a olhar. A considerar. E assim, João, eu acho que a gente está num processo. Eu não acho que a gente ainda fez essa transformação por completo. E eu também não acho que a gente está aqui numa briga entre conteúdo e emoção, e cognição e emoção. A gente está a favor da potência do ser humano. E o ser humano não é um ou outro, o ser humano é os dois. A nossa cognição, trabalhar as competências socioemocionais, trabalhar a mente, é uma das coisas mais importantes, porque quando a gente consegue trabalhar a nossa mente, a gente consegue influenciar as nossas emoções. Ao mesmo tempo, quando a gente consegue trabalhar as nossas emoções, a gente consegue influenciar a nossa mente. Então, acho que é menos essa separação de um e outro, e eu acho que até os anos 90 a gente viu a gente ainda acreditando muito, acho que ainda tem muita gente que acredita, né? É só eu querer, é só eu pensar assim, e é só a gente fazer todo o conteúdo, deixa, eu vou passar por cima, Tem um pesquisador que fala que toda emoção, e aí emoção mesmo, o amor, o ódio, toda a emoção que não é trabalhada, e aí acolhida, não é vista, né? Toda informação que não é incorporada, ela é transferida. É uma informação. A gente pensa mesmo quando a gente quer, né, mandar uma informação, se ela não chega num lugar, é que nem a criança, ela vai lá e fala com você, não chegou em você, ela vai lá e fala com outro, ela vai lá e fala com outro. As nossas emoções são assim também. Então, quando a gente não acolhe elas, não olha para elas, não abre espaço para que elas sejam trabalhadas, e muitas vezes da vergonha, da preguiça, a gente precisa ser muito corajoso para poder enfrentar esses processos, porque todos eles são doloridos, mas se a gente não faz isso, de alguma maneira isso continua se espalhando. E às vezes, por exemplo, é um professor que não acolhe, por exemplo, um sentimento que tem de tristeza, e de repente você começa a ver que as aulas dele começam a ficar mais amuadas, e isso vai passando, e os estudantes também começam a ficar desconectados. As emoções são assim, elas são informações, elas são toda a riqueza que eu, você, todo mundo, as crianças têm para a gente se comunicar, que passam do nosso cognitivo, é o meu corpo se comunicando, a minha estrutura se comunicando, coisas que eu às vezes não tenho nem consciência. Por isso que elas são tão importantes, elas são tão poderosas. E a importância da gente acolher elas dentro da escola, acolher elas intencionalmente para que a gente possa fazer alguma coisa a respeito. Tantas emoções, tantas situações que a gente pode trabalhar, pode lidar melhor, por que não fazê-las? Muito bem.
Essa mulher é incrível, não é, gente? Eu, como diria o grande poeta Chico Anísio, eu queria ter uma filha assim. Deixa eu te dizer, Lê, uma coisa que é o seguinte. Eu te dou 1 minuto, 60 segundos. Considerações finais sobre o tema. Não, você tem 1 minuto para dizer. Eu sei que isso é transversal a tudo que você faz, a tudo que você vive. 1 minuto, por que esse assunto tão importante? Eu acho que tem uma coisa que eu falei agora que vale a pena a gente lembrar, que lidar com emoções, e não só emoções, viver. A gente precisa de coragem. Coragem não é você fazer as coisas independente do medo. Coragem é você sabendo que aquilo é difícil, com medo, sabendo que aquilo vai dar trabalho, você ir lá e fazer mesmo assim. E eu acho que os professores já fazem isso, né? Eles, para a gente poder estar na sala de aula todo dia, para a gente poder olhar para os nossos estudantes, e a gente já olha para eles nesse lugar, a gente sabe que um estudante, quando ele chega, ele está mais triste, a gente sabe quando ele chega, ele está muito feliz, a gente sabe o que está acontecendo com os nossos estudantes, porque a gente convive com eles. Mas a gente precisa de coragem para a gente olhar para a gente mesmo. E mesmo sabendo que talvez essa seja uma jornada um pouco dolorida, a gente vai mesmo assim, porque a gente sabe que é uma jornada rica, porque a gente sabe que tem a ver com tudo aquilo que a gente é, e que é daí que vai sair o campo para qualquer outra versão que a gente queira da gente mesmo. Nossa vida é tão longa, nossa profissão é tão rica, quantas versões a gente não pode convidar para essa dança. E aí a gente precisa ter muita coragem, precisa ter muita gestão das emoções, precisa se conhecer. E aí eu acho que eu já faço o convite, porque esse processo de autoconhecimento é muito legal, é muito importante. Vocês têm sorte, vocês têm o João aqui para conduzir, mas principalmente poder aproveitar um pouco da trilha do Viver Ser, de como que a gente vai fazendo essa jornada acompanhado, acolhido, e como que a gente sai dela mais potente, mais brilhante e mais consciente de tudo aquilo que a gente é. E sabe, Letícia, eu te ouvindo agora, e você falando a palavra coragem, eu me lembrei muito da Brené Brown, que ela fala, é o poder da vulnerabilidade, é o nome do livro, e lá ela fala de um texto sobre a diferença, que não é dela, mas ela repercute lá, de quem está na arquibancada e de quem está na arena. E você é uma pessoa que está na arena da vida. E acho, inclusive, que você faz um convite para as pessoas irem para a arena, porque é sempre mais confortável estar na arquibancada, dizendo, olha aquilo, e é sempre mais desafiador estar na arena da vida, né? É mais desafiador, e eu acho que é uma impressão falsa de que é mais fácil você estar na arquibancada. Porque a verdade é que quando a gente está seguro, está inteiro, e fazendo um convite para o resto do mundo, para que eles venham para esse lugar de confiança, de serenidade, de potência, a gente consegue a cada minuto escolher quais são as nossas opções de futuro. Quem é o professor que eu quero ser? Quem é a mulher que eu quero ser? Quem é a mãe que eu quero ser? E a gente realmente consegue começar a responder essa pergunta, ao invés de achar que todo show já está desenhado, todo mundo está no centro da sua arena. Mesmo estando na arquibancada. Mesmo estando na arquibancada, a gente está todo mundo lá, porque, de novo, a arena é a vida e nós, educadores, a gente merece acolher toda essa riqueza que cada um traz todo dia para a sala de aula, para a vida de centenas de alunos que passam pela sua trajetória. A importância da gente estar fazendo esse convite de um lugar pleno é muito grande. Quero agradecer muito a você, Letícia, que é sempre a primeira pessoa que eu penso quando é para falar de emoções, de sentimento, mas que fala sobre tudo, utilizando também essas nomenclaturas, que fala sobre a vida, sobre viver, sobre estar inteiro na vida. Parabenizar você pelo seu percurso tão bonito, dar um recado para você que está nos assistindo.
que para conhecer mais da VVC e do nosso percurso formativo que a gente oferece em emoções, você vai lá e clica www.vvc.org.br. Eu quero dizer para você, Letícia, que o texto poético que a gente sempre finaliza as entrevistas, que eu escolhi hoje para ilustrar as emoções, ilustrar você, que eu acho que faz esse convite para todo mundo que cruza o seu caminho, é um trecho da poesia de Mãos Dadas, do Drummond, que ele diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou preso à vida e olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas com a VVC, com a Letícia, comigo, com todo mundo. Fica muito mais incrível viver e fica muito mais prazeroso quando a gente vai de mão dadas. Até o próximo encontro. Letícia, obrigado. Quero ir de mão dadas com você. Vamos de mão dada. Vamos de mão dadas. Um beijo e até o próximo. Tchau.